toda a juventude com a paz do Senhor Jesus. Por favor, abram a sua Bíblia comigo no livro do Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 67 e 68. Enquanto os irmãos vão encontrando, eu quero agradecer a Deus por mais esta rica oportunidade. Quero agradecer a líder Thaís, que nos alcançou com o convite, foi a ponte para que nós pudéssemos estar aqui. E também a liberdade do pastor Everton e da sua esposa, a missionária Thaís, que sempre nos recebe com muito carinho. Louvo a Deus pela vida de vocês. Infelizmente hoje a minha Flor, a minha esposa, não pôde estar comigo. Ela ficou mal. Ela falou assim: olha, você vai ter que ir. Eu falei: tá bom, eu vou lá e você fica orando e Deus vai fazer um milagre. Glória a Deus. Irmãos, eu vim aqui entregar uma profecia, porque não existe profecia maior do que a palavra de Deus. João, capítulo de número 6, versículo de número 66, 67 e 68. E aqueles que estão nos vendo pelo YouTube, que Deus possa alcançar vocês do lado daí. A palavra diz assim: por causa disto, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andava mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12: vai também com eles? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Antes que os irmãos se assentem dando glória a Deus, repete comigo um tema acerca desta mensagem: o que segura o crente é a palavra. No 3 só vocês. 1, 2, 3. O que segura o crente se assenta dando glória a Deus. Deus de glória. Meus irmãos, eu vou pedir a sua atenção. Se eu perceber que você está meio cochilando, eu vou dar um glória. Vou dar um glória tão alto que você vai saber que é contigo. Você vai me ajudar a pregar? Glória a Deus, senti firmeza. Então vamos lá. Meus irmãos, o livro de João possui 21 capítulos. Entre esses 21 capítulos, 879 versículos. Os 4 evangelhos é um evangelho interessante, porque Mateus, ele vai falar de Jesus como rei. Marcos vai falar de Jesus como servo. Lucas vai falar de Jesus como homem. João vai falar de Jesus como filho de Deus. No livro de João, fala-se primeiro do milagre de Jesus. Está registrado no livro de João o primeiro milagre que Jesus fez. Mas no livro de João, a gente não consegue encontrar o último milagre. Sabe por quê? Porque até hoje Jesus faz milagres. É interessante porque João, ele é um tipo de pessoa que gostava de intimidade. João é um tipo de pessoa que gostava de estar perto de Jesus. A Bíblia vai dizer que ele quer estar tão perto de Jesus que ele se deita ao peito de Jesus. Sabe o que é interessante? No Antigo Testamento, o homem segundo o coração do Pai é Davi. No Novo Testamento, o homem segundo o coração do Filho é João. Glória a Deus. João, ele não está preocupado em relatar o lado exterior de Jesus. João está preocupado em relatar o lado interior de Jesus. Que só dá para falar de intimidade quem é íntimo. Só dá para falar de intimidade quem tem relacionamento com Ele. É por isso que no livro de João você não vai encontrar parábolas. No livro de João você só vai encontrar ele falando: ele foi, ele veio, oh, glória. Você vai encontrar: ele veio, ele foi, ele vai voltar. Ele veio, ele foi, ele vai voltar. Porque dele, para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. João, ele está preocupado em falar que ele veio, ele passou pela terra, ele voltou para o céu, mas um dia ele vai voltar para levar a sua igreja.
Glória a Deus. E no capítulo de número 6, a Bíblia vai dizer que após a morte de João Batista, Jesus, ele vai para o deserto a fim de ficar sozinho. A Bíblia vai dizer que a multidão vai seguir Jesus, porque ficou sabendo que ele faz sinais, ficou sabendo que ele opera maravilhas sobre os enfermos. A Bíblia vai dizer que aquela multidão vai até aonde Jesus está no deserto. E Jesus vai estar no monte com os seus discípulos e vai falar para um dos seus discípulos, Felipe: aonde compraremos pão para que este todos coma? E Felipe vai dizer: nenhum ano de salário é suficiente para alimentar esta multidão. Mas sabe quem aparece? André. André, ele chega com um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Sabe o que eu acho interessante? André, ele nunca aparece de mão vazia. André, ele é o tipo de discípulo que tem propósito. Se é para mim aparecer lá, eu não vou aparecer de mão vazia. E eu achei interessante que aí na porta estava falando assim: se você der um glória, vai ganhar um bis. Você veio de mão vazia ou você tem peixe e pão aí? Porque quem tem peixe e pão já fala glória a Deus. Quem tem peixe e pão já fala aleluia. Porque não é o pregador que faz o culto, não é o pastor que faz o culto. Quem faz o culto é quem veio para ser entrega. É quem veio com pão, é quem veio com peixe, que vai receber da mão de Jesus coisas extraordinárias. Mas deixa eu correr, o negócio está bom, mas deixa eu correr. A Bíblia vai dizer que André apresenta um menino com os 5 pães e os 2 peixes. Geralmente a gente costuma pregar que o milagre da multiplicação acontece com 5 pães e 2 peixes. Só que na verdade o milagre não acontece com 5 pães, acontece com 6. Oh glória. Alguém já entendeu aí, ó. É porque antes do menino vir já tinha um pão. Pregador, quem era esse pão? Jesus. Porque ele falou: eu sou o pão que desceu do céu. Então antes de chegar 5 pães, já tinha um. Antes de você chegar aqui, sabe quem já estava? O alimento. Sabe quem já estava? O pão. Sabe quem já estava? O céu. Oh glória. Então a Bíblia vai dizer que a multidão se alimenta. Aqueles pães alimentam praticamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A Bíblia vai dizer que o povo gosta muito, que no outro dia eles voltam para procurar Jesus, e Jesus não está lá. A Bíblia vai dizer que eles pegam um barco, atravessam para o outro lado da margem, a fim de achar Jesus. Eles estavam procurando Jesus. Olha que interessante. Eles estavam procurando Jesus. Mas quando eles encontram Jesus, Jesus fala: vocês não estavam me procurando. Meu Deus. Como é que fala isso para um povo que saiu de casa, pegou o barco, foi até Jesus, procurou ele, achou ele, e Jesus fala: vocês não veio me procurar. Vocês não vieram por causa de mim, vieram por causa daquilo que eu fiz. E sabe o que é interessante? Jesus vai começar a pregar algumas verdades. E quando Jesus começa a pregar umas verdades, quem veio só para receber começa a sair. Oh glória! Quem veio só por causa daquilo que ele está, começa a sair. Mas quem veio por causa da palavra, oh glória! Eu estou no tema. Mas quem veio por causa da palavra, não sai por causa da ausência de milagre. Oh glória! Você vai perceber na Bíblia que em algumas situações em que tinha a ver com milagre, Jesus terminava dizendo vai. Em Lucas capítulo de número 5, versículo de número 12, a Bíblia vai falar de um leproso, que Jesus estava passando em uma cidade, vê a sua presença um homem leproso. Vendo Jesus, ele se prostra com o seu rosto em terra. Ele vai clamar a Jesus e vai dizer: Senhor, se queres, pode purificar-me. Jesus estende a mão, toca nele e fala: quero, seja limpo. E imediatamente a lepra desapareceu dele. Aí Jesus falou: vai e não conte para ninguém. Jesus curou e falou: vai
Em Lucas capítulo de número 5, versículo de número 18, vai falar de um homem paralítico, na qual ele, querendo ver Jesus, 4 homens vai pegar no seu leito, um de cada lado, e vai levar ele até onde Jesus estava. A Bíblia vai dizer que havia tanta gente na porta que não dava para eles entrar. Então eles dão a volta e vai por cima, sobe a escada, tira a telha e desce ele. A Bíblia fala que Jesus chega até ele e fala assim: perdoado estão os teus pecados. Alguém vai indagar e Jesus vai falar para ele: levanta, pega a tua cama e vai. Em Marcos capítulo de número 5, versículo de número 34, vai falar de uma mulher que estava com uma hemorragia, que já havia 12 anos que o seu sangue não era estancado. A Bíblia vai dizer que ela foi em todos os médicos e não conseguiu a sua cura. A Bíblia diz que ela vai descer, vai tocar na orla de Jesus, vai sair virtude de Jesus. Jesus vai parar e vai dizer: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Alguém me tocou porque de mim saiu poder. A Bíblia vai dizer que ela diz: fui eu, Senhor. Jesus olha para ela e fala: tua fé te salvou, vai. Agora você vai entender. Você percebe que quando se tratava de milagre, Jesus falava: vai. Ele diz: vai para o homem que foi curado da sua lepra. Ele diz: vai para o homem que foi curado da sua paralisia. Ele diz: vai para a mulher que foi curada da sua hemorragia. Ele diz: vai para a multidão que estava atrás de comer peixe. Mas aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: vai com eles também. Perceba que toda vez, em algumas situações que tinha a ver com milagre, Jesus falava: vai. Porque milagre não me compromete. Milagre atrai, mas milagre não me faz ficar na presença. Eles foram curados, mas não ficaram. Receberam cura, mas não ficaram. Receberam pão, mas não ficaram. Receberam glória. Receberam bênção, mas não ficaram. Aí Jesus olha para os discípulos, pastor, e fala o seguinte: vai com eles também. Sabe quem toma a frente para falar? Pedro. Enquanto está todo mundo indo embora, Pedro toma a frente e fala: para que iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Sabe o que Pedro estava falando? Eu não te segui por causa de milagre, eu te segui por causa da palavra. E quem segue Jesus por causa da palavra não a abandona. Quem segue Jesus por causa da palavra não vai voltar para trás. Quem segue Jesus por causa da palavra, se ele abrir os céus, você permanece. Se ele abrir a porta, amém. Mas se ele não abrir a porta, eu continuo na presença dele. Por quê? Porque eu não fico. Porque é muita gente pregando sobre ter asa e pouca gente pregando sobre ter raiz. Só tem raiz quem vive na palavra. Só glória. É muitos pregadores por aí falando criança. Se ele não te abençoar aqui, se muda de igreja. Se ele não te abençoar lá, se muda de igreja. Mas tem gente que não precisa de asa, tem raiz. Quem tem raiz entende. Quem tem raiz entende. Se ele não fizer hoje, talvez faça amanhã. Mas eu não vou sair da presença. Mas eu não vou sair da presença. Mas eu, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu estou sentindo a graça do Eterno aqui. O poder não vem do pregador. O poder vem do Espírito Santo através do pregador. E tem pessoas que chegou aqui, sentou aqui, falou: Senhor, estou precisando disso, estou precisando daquilo. Mas o Senhor te trouxe para falar: eu sei do que você precisa, eu sei do que você necessita. Mas sabe o que ele falou para Marta? Marta estava cansada e afadigada. Mas, oh glória, Marta falou assim: fala para Maria vir me ajudar. Jesus falou assim: não, deixa Maria onde está, porque ela escolheu o melhor lugar, que foi ouvir a palavra.
Ele sabe do que você precisa, mas Ele fala: fica no melhor lugar. Aonde é o melhor? Oh glória, oh glória. Aonde é o melhor lugar? O melhor lugar é perto da Bíblia. O melhor louvor é perto da Bíblia. A melhor oração é perto da Bíblia. Sabe o que Jesus está falando aqui para você? Se eu não fizer, fica com a Bíblia. Se eu não abrir a porta, fica com a Bíblia. Oh, glória. Se eu não aprovar o namoro, fica com a Bíblia. Se eu não provar a amizade, fica com a Bíblia. Se eu não provar o teu sonho, fica com a Bíblia. Por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A tua vontade não é boa, a tua vontade não é perfeita, e a tua vontade não é agradável, mas a vontade dele é tão boa, a vontade dele é tão agradável, que Pedro falou: para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Sabe o que Pedro estava dizendo, Senhor? Naquele dia que parecia que a minha pesca não ia dar em nada, o Senhor falou: joga do outro lado, sob a tua palavra. Naquele dia que nós já estávamos em uma tempestade, em Mateus capítulo de número 8, versículo de número 22, estávamos em uma tempestade, mas o Senhor se levantou e falou: aquieta vento, aquieta mar. Sabe o que Pedro estava falando? Senhor, para quem eu irei, se a tua palavra governa a natureza? Se a tua palavra governa os peixes, para quem? Eita, glaconte, placa, manto, quemanaia, sóbia. Pedro estava falando: se eu ousar sair da tua presença, quando tiver problema eu vou ter que voltar, porque só tu tens. Só tu tens. Eita, Lula não tem, Bolsonaro não tem, presidente não tem, governo da terra não tem o quê? Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Só quem tem é Jesus de Nazaré. Pedro, ele conheceu Jesus pela palavra. Em Lucas capítulo de número 5. É por isso que ele não volta para trás. Porque ele foi atraído não pelo milagre, mas pela palavra. Oh, glória. É por isso que Pedro, ele não vai voltar para trás. Porque Pedro, ele deixou tudo por causa da palavra. Jesus no barco de Pedro falou o seguinte: eis que a partir de hoje eu te farei pescador de homem. Vem e segue-me. A Bíblia diz: e Pedro, deixando tudo, largou tudo, o seguiu. Pedro deixou tudo por causa da palavra. Será que você consegue deixar tudo por causa da palavra? Pedro, ele viu Jesus em Lucas capítulo de número 7, versículo de número 1. Quando um centurião de Cafarnaum mandou um líder, os seus líderes religiosos irem até Jesus, porque o seu servo estava enfermo. Olha para cá, o seu servo estava enfermo, prestes a morrer. Então a Bíblia vai dizer que o centurião, ele vai acionar estes homens para chamar Jesus para dentro da sua casa. E Jesus vai. A Bíblia vai dizer que quando Jesus está próximo à casa do centurião, o centurião manda outro mensageiro falando: não deixa ele vir até minha casa, porque eu sou um homem, oh glória, eu sou um homem imerecedor. Mas faz o seguinte: eu entendo de autoridade. Quando eu digo a um desses criados: faz, ele faz. Quando eu digo a um desses criados: vai, ele vai. Então faz o seguinte, Jesus: libera apenas uma palavra, e eu sei que certamente o meu criado vai ser curado. Jesus olha para os mensageiros e fala: vai. Os mensageiros chegam lá, mas sabe quem chegou primeiro? A palavra. Porque antes dos mensageiros chegar, glória, o criado já estava de pé. Ele só precisa liberar uma palavra. Ele não é como o homem que fala e não faz nada. Jesus só precisa de uma palavra para levantar quem está lá. Em nome de Jesus, levanta a tua mão para cima. Eu vou ser obediente ao Espírito Santo.
Ele está dizendo, enquanto você está aqui, Ele está liberando uma palavra lá dentro da sua casa. Enquanto você está aqui, alguém na tua casa já está ficando de pé. O Espírito Santo está falando aqui neste lugar. Tira a preocupação do teu coração, porque enquanto você está aqui, a palavra está lá. A palavra está lá. Então receba essa palavra em nome do Senhor Jesus, porque enquanto você está aqui perto dele, a palavra já foi lá. Então Pedro, ele viu Jesus liberar apenas uma palavra e tudo aconteceu. Pedro viu Jesus acalmar o vento e o mar apenas usando a sua palavra. Sabe o que é interessante? Pedro estava acostumado a acalmar a tempestade esperando. Só dá para acalmar essa tempestade se nós esperar. Era como Pedro resolvia o problema, até Jesus entrar no seu barco. Com Jesus no barco, ele só precisa abrir a boca. Oh, você não está entendendo. Com Jesus no teu barco, ele só precisa abrir a boca e a tempestade vira bonança. E o vento forte fica suave. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não sei quem é que joga as panelas lá dentro da tua casa. Eu não sei quem é o machão que grita lá dentro da tua casa. Eu não sei quem é o valente lá dentro da tua casa. Mas Jesus está dizendo, eu só preciso abrir a boca para acalmar quem é tempestade. Eu não sei qual é o chefe da empresa que está te incomodando, mas Jesus está dizendo, eu só preciso abrir a boca. Eu só preciso abrir a boca e alguém vai virar vento suave. Vento suave. Só precisa levar Jesus para o teu barco. Sabe aquele louvor que fala assim, ó? Entra na minha casa com a sua glória. Entra na minha casa com a sua glória. Enquanto você está aqui, Jesus está acalmando algumas coisas lá dentro. Enquanto você está aqui, Jesus está acalmando a tempestade. Você não tem o poder para acalmar aquela tempestade, mas Jesus está falando aqui para você, mulher, não se preocupa, porque eu tenho o poder para acalmar aquilo que você não consegue. A minha palavra é suficiente para acalmar aquela tempestade. Oh glória! Se Jesus chegasse no ex-aleijado e perguntasse, se alguém chegasse no ex-aleijado e perguntasse quem Jesus é para você, ele iria falar, Jesus para mim é milagre. Se chegasse para o ex-cego e perguntasse quem Jesus é para você, ele iria dizer, Jesus para mim é milagre. Se chegasse no ex-coxo e perguntasse para ele quem Jesus é para você, ele iria falar, Jesus para mim é milagre. Mas se chegasse no centurião que Jesus curou o servo e perguntasse para ele, Jesus é o que para você? Ele iria dizer, Jesus para mim é a palavra. Se chegasse para Pedro e dissesse, Pedro, quem Jesus é para você? Pedro iria falar, ele é a palavra de vida eterna. Se chegasse para João e perguntasse, João, quem Jesus é para você? João iria dizer, para mim ele é o verbo que desceu do céu. Se hoje o Espírito Santo de Deus te fizesse essa mesma pergunta, quem Jesus é para você? O que você iria responder? Porque a tua resposta vai definir o teu relacionamento. A tua resposta vai definir quem você é na intimidade com Deus. Você é aquele que está perto dele por causa da palavra ou por causa do que ele faz? Porque tem gente que segue Jesus só pelo que ele faz e não pelo que ele fala. Por quê? Porque o que ele fala nos confronta.
Quando Jesus abriu a boca e começou a falar umas verdades para aquela multidão, eles foram embora. Sabe por quê? Aquela multidão era abelha. Oh glória. E se o pregador não pregar mel, a abelha não fica. Mas sabe o que é interessante? A igreja que só prega mel, ajunta a multidão de abelha. Mas a igreja que prega a palavra da verdade, só fica quem é ovelha. Jesus não tem colmeia, Jesus tem rebanho. E o que segura rebanho não é cerca, o que segura rebanho é comida, é palavra. Quer saber quem é abelha e quem é rebanho? Prega a verdade. Prega a verdade. Prega a Bíblia nua e crua. Que quem é abelha vai sair atrás das flores. Mas quem é rebanho vai dizer não. Eu fico, por quê? Porque a ovelha conhece a voz do bom pastor. A ovelha só está onde o pastor está. Oh glória. É por isso que tem muita gente que gosta de mensagem de mel. Mensagem de mel te agrada, mas não te transforma. Agora, mensagem para rebanho é diferente. Porque a pregação do evangelho não é tirar o porco da lama. Evangelho é transformar o porco em ovelha. Porque se não transforma, não é evangelho, é evangelho. É muita gente por aí deixando de pregar o evangelho para pregar o evangelho. O homem. Sabe o que é interessante? Todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser homem. Você não pegou. Enquanto os homens estão querendo ser Deus, o nosso Deus se despiu de si mesmo, tomou forma de carne e desceu. E desceu mais ainda. Em João capítulo de número 13, ele se despiu de novo, meu pastor. Ele se despiu de novo, foi até os pés dos homens e começou a lavar. Jesus falou: assim como Deus lavou o pé do homem, vocês homens, lave o pé dos homens. Ele sendo Deus serviu. Imagina nós sendo carne, imagina nós sendo pó. Oh glória. Quando tu vê o teu irmão passando ali pela porta, dá a paz do Senhor para ele direito. Porque hoje em dia o negócio está esquisito. Tu vai dar a paz do Senhor para a irmã. Você vai dar a paz do Senhor para a irmã, você está dando a paz do Senhor só para os dedos. Tem gente que nem os dedos, irmão. Porque tem umas madame por aí que faz a unha e fala: não toca não, não mexe não. É muita gente cheia de si mesmo. Está precisando se esvaziar. Não dá para pregar sobre um Cristo que se esvaziou estando cheio de si. Não faz sentido eu pregar sobre um Cristo que se esvazia, sendo que eu estou cheio de si mesmo. Sabe o que Jesus está falando para você? Ovelha anda com ovelha, ovelha dorme com ovelha, ovelha se relaciona com ovelha. Então se relacione com seu irmão. Tenha a paz do Senhor para ele direito. Eu costumo falar lá na igreja, onde a gente congrega, dá a paz do Senhor olhando no olho. Olha bem no olho dele e fala assim: paz do Senhor. Porque hoje em dia, meus irmãos, parece que dá choque. Vai dar. Aí tu quer morar com ele lá no céu. Eita Jesus da glória. Oh glória. A palavra confronta para revelar quem é abelha e quem é rebanho. Será que a palavra está revelando que você é abelha ou que você é rebanho? Porque o evangelho, para quem gosta de mel, não é atraente. Sabe por quê? Porque antes é loucura. Porque envolve perder para ganhar, morrer para viver, sumir para aparecer, descer para subir. Não faz sentido. Mas para rebanho faz sentido. Para ovelha faz sentido.
Imagina se Jesus por aí pregasse as mensagens que muitos pregadores pregam, ele não teria sido crucificado. É que a gente quer ser aplaudido no mundo em que crucificaram o nosso Jesus. Eu gosto de uma frase que fala assim, que para o dono da orquestra produzir um bom som, ele tem que virar as costas para os aplausos. Não dá para o dono da orquestra produzir um bom som de frente para os aplausos. Para produzir um bom som tem que virar as costas. Porque quando eu viro as costas eu me lembro, a glória é para Ele, a honra é para Ele, o poder é para Ele, a majestade é para Ele. E eu caminho para um encerramento. Como a gente leu aqui, Pedro ele está falando: para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Geralmente a gente canta um louvor que fala para onde, só que na verdade a Bíblia fala para quem, porque nunca foi sobre o lugar, sempre foi sobre Ele. Porque não importa os lugares que você vai, se Ele não tiver, então não é para onde, é para quem. Porque é a presença dele aqui que faz ter festa, é a presença dele aqui que nos renova. Mas sabe o que eu acho interessante? É que Pedro está falando, para quem iremos nós? Só que no capítulo de número 13, Pedro vai estar juntamente com o mestre e os seus discípulos na mesa, ceando. E olha para cá, escuta isso. Ele vai estar na mesa com Jesus, e Jesus vai dizer: ferirá o pastor, e o rebanho se espalhará. Aí Pedro olha para Jesus e fala: ainda que um desses te deixe, eu não te deixarei. Se preciso for, eu entrego a minha vida pela tua. Pedro estava falando: eu entrego a minha vida pela tua. Na mesa. Agora, por trás da mesa, Pedro nega Jesus 3. Na mesa Pedro fala: eu entrego a minha vida. Por trás, Pedro nega para salvar a sua própria. É alguém que fala: Senhor, a minha vida é tua, mas por trás fala: oh, glória. Mas é aquele mesmo que falou: para quem iremos nós? E agora está falando: a minha vida que importa, é os meus interesses que importam, é as minhas vontades que vêm primeiro. Pedro está se afastando. Eu não vim pregar em lugar errado. Pedro está se afastando. Aí a Bíblia vai dizer que ele está seguindo Jesus de longe. Ele está seguindo, sim ou não? Sim ou não? Você ainda está aí? Sim ou não? Está seguindo Jesus, mas está de... Isso que é interessante. Ele não está em casa, ele não correu, ele não fugiu. Ele está seguindo, mas está seguindo de... Quem disse que eu preciso estar em casa? Tem gente que está aqui, mas está seguindo. Tem gente que canta aqui, mas está seguindo. Até vê ele, mas está seguindo. Até está perto para ouvir a voz dele, mas está seguindo. Porque seguindo de longe, eu falo o que quero. Seguindo de longe, eu penso o que quero. Eita. Seguindo de longe, eu posto o que quero. Eu me relaciono com quem eu quero. Está seguindo, mas está seguindo de longe. Cadê você que falou: para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Agora está dizendo: o que importa é nós. Eita! É pouca oração, mas muita pizza. É pouca palavra, mas muito cinema. Está seguindo, mas está seguindo de longe. E Pedro nega Jesus. Aquele que falou na mesa, irmão. Na mesa é muito fácil falar. Na mesa é muito fácil dizer: eu entrego a minha vida. Oxe.
Eu quero ver na caminhada. Eu não sei se aqui acontece, mas na nossa igreja, algumas pessoas vêm até a mesa e falam, eu aceito a Jesus. Mas na caminhada, fora da mesa, fala, não, é minha vida que importa. A Bíblia fala que Pedro, capítulo de número 21, sabe o que ele vai fazer? Vai voltar a pescar. Mas em Lucas capítulo, eu estou indo bem devagar, porque Jesus quer falar com alguém aqui. Em Lucas capítulo de número 5, Jesus havia tirado Pedro da onde? Do barco. Jesus havia tirado Pedro da onde? No capítulo de número 21, Pedro voltou para onde? Ele voltou para a mesma vida que Jesus tinha tirado ele. Ele voltou a fazer as mesmas coisas que Jesus havia tirado ele. Jesus falou, eu te farei pescador de homem. E Pedro voltou a ser pescador de peixe. E qual é a diferença? É que todo pescador de peixe pega o peixe vivo e leva para a morte. Agora todo pescador de homem pega o homem morto e leva para a vida. Jesus estava falando para Pedro, Pedro, eu quero te usar para dar vida. Só que Pedro voltou para o lugar de morte. Só que Pedro voltou para o lugar da onde se tira a vida. E sabe o que eu acho? Oh, meu Deus do céu. Irmão, se eu chorar, me perdoe, eu não sou pregador profissional. Mas sabe o que eu acho interessante? É que mesmo Pedro voltando para o barco, mesmo Pedro voltando para a mesma vida, mesmo ele falando para quem iremos nós e agora voltou para a mesma vida, mesmo ele voltando para trás, sabe quem aparece na praia? Sabe quem aparece na praia? Jesus aparece na praia. Irmão, se fosse só isso eu já ficava contente, mas o meu coração se alegrou mais com a saudação dele. Estava no barco traidor, estava no barco fujão, estava no barco covarde, estava no barco quem voltou para a mesma vida que Jesus havia tirado. Mesmo assim Jesus abre a boca e fala, filhos, eles estavam longe, estavam distante, mas mesmo assim Jesus falou, filho. Hoje ele veio para a praia só para dizer para você, filho. Como é que ele chama de filho quem traiu ele? Como é que ele chama de filho quem abandonou ele? Como é que ele chama de filho? Eita glória! Jesus veio aqui só para falar para você, a minha palavra não vai cair por terra. Porque Jesus havia falado, farei de você pescador de homem. Irmão, é muito fácil, pastor, é muito fácil eu chamar Deus de Pai. As nossas músicas por aí, qualquer um canta, o bêbado canta, Pai. O drogado canta, Pai. Qualquer um pode chamar Deus de Pai. Mas será que Deus chama eles de filho? Qualquer um pode cantar dizendo que ele é pai, mas será que ele olha para a terra e fala, você é filho? Mas Jesus naquela embarcação estava falando, filhos. Ô irmão, pensa no privilégio, pensa no negócio bom, é quando ele me chama e te chama de filho. Porque ele não chama qualquer um de filho. Ele não chama qualquer um de filho. Mas nessa noite ele está falando para alguém, filho, 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 filha, filho, filha. Sabe o que Pedro faz? Jesus está na praia e fala assim, ei, pescou alguma coisa? Pescou alguma coisa? Senhor, nós não pescamos nada. Aí ele fala, lança para o outro. Isso já aconteceu. Pedro, ó, é o mestre, é o Senhor. Oh glória. Oh. Antes de você voltar para ele, ele primeiro vai fazer voltar a tua memória.
A sua consciência foi despertada antes dele voltar para Jesus. Lembra do filho pródigo? Antes dele voltar para casa, caindo em si, ele lembrou: na casa do meu pai tem pão. Na casa do meu pai nunca faltou pão. Sempre teve roupa para vestir, sandália para calçar. Antes de alguém voltar para Jesus, ele já está, oh glória, fazendo voltar a sua memória. Sabe o que Pedro faz? Pedro mergulha. Pedro começa a nadar. Pedro chega até Jesus. Aí eu te pergunto: o milagre Jesus tinha feito aonde? Não foi no barco? Os peixes ele não tinha feito se multiplicar, não foi no barco? Mas Pedro está indo para onde? O barco está aqui, Jesus está aqui. Jesus faz um milagre no barco, Pedro desperta. Quando Jesus faz um milagre no barco, Pedro deixa o barco e vai até. Para quem iremos nós? Ele voltou. Para quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Com a permissão do pastor, por favor, se coloque de pé. Nós iremos orar aqui, eu peço, para que os jovens cantem um louvor. Deus estava com esse propósito no meu coração. Olha para cá. A Bíblia vai dizer que em Atos capítulo de número 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando que veio um som veemente, que encheu a casa. Quando encheu a casa, o Espírito Santo encheu todos que estavam dentro da casa. Sabe quem se levanta para pregar? Pedro. Sabe quem se levanta cheio do Espírito Santo para de novo pregar? Pedro. Lembra o que Jesus tinha dito? Eu te farei pescador de... Naquele lugar, naquela situação, Jesus estava falando para Pedro: o que te faz dar certo é a minha palavra. Oh, glória. Pedro ele nega 3 vezes, mas na sua pregação no Pentecoste, ele salva 3.000 almas. Ele nega 3, mas salva 3.000 almas. Porque eu não sou o que eu fiz, eu sou o que eu faço. E o que eu farei a partir de agora é o que conta. Porque passado fica no passado. Eu quero dizer para você que Deus vai te usar de uma maneira tão grandiosa. Deus vai te levantar de uma maneira tão grandiosa que vai ser maior, melhor que a tua negação, que as tuas falhas. Por favor, feche os seus olhos. Os jovens vão cantar. Feche os seus olhos. Jesus te trouxe até aqui, Pedro, só para te visitar. Nós estamos aqui. O Espírito Santo te trouxe até aqui, Pedro, para falar para você: hoje é dia de voltar para a minha palavra. Hoje é dia de voltar a se relacionar com Jesus. Oh meu Deus e meu Pai, eu te peço, Jesus querido, Deus amado. Tem pessoas que estão aqui que estão se sentindo fracas. Tem pessoas que estão aqui que estão se sentindo, meu Deus, meu Pai, perdida, fora do lugar. Mas nesta noite, meu Deus, meu Pai, nós viemos pregar a Tua palavra. Que o nosso lugar sempre foi perto de Jesus. O nosso lugar sempre foi perto da palavra. Então nesse exato momento, Jesus, derrama da Tua graça. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me Em nome do Senhor Jesus. incendiar. Meu Você não consegue ficar longe de Jesus. Não dá para viver uma vida longe de Jesus. Nesta noite Ele te trouxe até aqui só para te falar:
Não dá para ficar longe. Não dá para viver longe. Oh glória, oh glória, oh glória. Oh, eita glória. Está descendo aqui nessa casa um renovo. Jesus está falando, está descendo aqui nessa casa um renovo. Jesus está renovando as tuas forças. Eita glória. Eu sinto a presença de Deus aqui. O som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. E te damos honra, e te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Ele está aqui nessa casa. Quero ouvir Ele está aqui nessa casa. Porque é a palavra dele que nos segura. É a palavra dele. É a palavra dele. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória. Oh glória, eita glória. Em nome do Senhor Jesus, Deus manda falar para vocês, jovens, para vocês continuar sendo fiel, para vocês continuar orando, porque alguém falou que este congresso não ia dar certo. Alguém com pouca força, alguém com pouco ânimo, se juntou com o outro e falou: vamos, se você me ajudar vai dar certo. Se você me der a mão vai dar certo. Se houver problema eu vou pra bateria. Se eu me cansar você pra bateria. Não se preocupa. Se as pessoas de fora não virem nos ajudar, Jesus nos ajuda. Eita glória. Jesus está falando aqui pra vocês. Hoje eu marco esse dia na vida de vocês. Oh glória. Porque Jesus vai levantar jovens cheios da palavra, compromissados com a palavra. Vão tentar parar vocês, vão tentar desanimar vocês, mas Jesus vai dizer: se vocês, oh glória, se vocês resolverem ficar até o final, eu fico com vocês. Eu fico com vocês. E hoje a minha palavra está dando vida. A minha palavra está dando. Eu vejo fogo no meio dessa igreja. Eu vejo uma bola de fogo no meio dessa igreja. Eita, de dentro dessa bola de fogo eu vejo dons espirituais saindo. Receba o dom de cura, receba o dom de profecia, receba o dom de línguas, receba o dom de revelação, receba a ciência da palavra, receba o dom de sabedoria, receba a fé. Maranata. Se
você tem intimidade com o seu irmão, abraça ele aí. Tem fogo Abraça ele nos aí. olhos. Abraça ele aí. Eu abro a minha- Abraça ele aí. Ovelha, anda com ovelha. Ovelha, abraça ovelha. Tá caindo fogo. Tá caindo fogo. E não é só movimento, não. É poder de Deus. Pode morar É aqui. poder de Pode Deus. morar aqui. Gente Eu vai ser liberta dos vícios. Eita, eita, glória. Eita, 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 glória. Jesus vai te usar para parar o suicídio. Jesus vai te usar para parar o vício. Jesus vai te usar. Pode morar aqui. Ah, 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 Yeshua, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, a terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver Yeshua descer. Aleluia.